Olá a todos, seja bem-vindo a mais um curso da RL System. Meu nome é Rafael Silva e nessa videoaula eu vou estar iniciando o curso de Firebird, o curso do banco de dados Firebird. Para quem não conhece, o Firebird ele é um sistema de gerenciador de banco de dados, ou seja, um SGDB. Você consegue rodar ele tanto em Linux como Windows como Mac e em outros diversos sistemas operacionais. O Firebird é muito utilizado em aplicações com Delphi. Um dos principais objetivos desse curso aqui na RL System é para que ele seja de complemento ao nosso curso de Delphi. Tá? Então é muito comum desenvolvedores em Delphi estar utilizando o Firebird como banco de dados. Sistemas financeiros, sistemas de PDV, por exemplo, supermercado de automação comercial, trabalham bastante com Firebird, tanto Firebird como SQL Server, os dois bancos são bastante utilizados no Delphi, mas o Firebird tem mais cara de Delphi porque na história do Firebird, antes de existir o Firebird, existia o Interbase, que era um banco de dados da Borland, que era a antiga dona do Delphi, né? Desde a versão lá inicial, né? Um pouquinho antes da 7, se eu não me engano. Era muito comum desenvolvedores em Delphi utilizar o Interbase, porque era um banco de dados que já vinha junto da instalação do Delphi, tá? E era um banco de dados bem interessante. Aí, pessoal, lá pela data, conforme consta no nosso slide de 2000, alguns programadores assumiram o projeto de corrigir logo após a abertura do código-fonte do Interbase, de corrigir alguns bugs no Interbase, e aí vem a surgir o Firebird. Tá? Firebird, que é um banco open source, diferente, por exemplo, do MySQL, que está sobre outro tipo de licença, apesar de que você poder utilizar gratuitamente, ele tem algumas restrições, ok? Então o Firebird, basicamente, pessoal, surgiu a partir do Interbase que era muito utilizado com Delphi, tá? Com Firebird, pessoal, é um SGDB completo, tá? Eu posso criar tabelas, eu posso criar procedures, eu posso criar comandos SQL, enfim, é um banco de dados como qualquer outro, muito utilizado em aplicações desktop para Delphi, mas você também, apesar de não ser muito comum, né, você pode utilizar o Firebird com aplicações PHP, com aplicações de .NET, Java. Tá? Muito comum porque eu digo que cada linguagem geralmente tem seu banco. PHP geralmente usa MySQL, Delphi geralmente se usa Firebird, né? .NET se usa geralmente SQL Server, Java também um pouquinho de SQL Server, às vezes bastante Oracle, Postgre, enfim. Tá? Mas o Firebird é bastante utilizado em aplicações desktop. Eu particularmente, como trabalho com Delphi há bastante tempo, sempre utilizei Firebird em minhas aplicações de automação comercial, ok? E o objetivo desse curso é justamente esse, a gente aprender a trabalhar com o Firebird. O site oficial do Firebird é esse aqui, firebirdsql.org, é o site que a gente vai acessar no final dessa videoaula. E o objetivo desse curso é fazer a instalação e configuração do Firebird, parte básica. Como todo banco de dados, eu sempre costumo mostrando os tipos de dados que a gente possui, varchar, char, né, em relação a inteiro, em relação a valores decimais, enfim. A gente vai praticar SQL no Firebird, tá? Por ser um SGDB, então eu também tenho a possibilidade de usar comandos SQL. A gente vai entender o que são os generators, que basicamente para quem trabalha com MySQL ou para quem trabalha com Postgre, no MySQL você tem autoincremento, no Postgre você tem uma sequência, dentro do Firebird eu tenho um generator, que nada mais é que uma forma de eu criar uma trigger, e essa trigger é que vai estar dando um ID para mim dinamicamente nos registros das minhas tabelas, ok? A gente vai aprender a criar domains. Para quem já fez o curso de Postgre sabe o que seria domains. O curso de Postgre você tem aqui na própria RL System. A gente vai trabalhar com algumas cláusulas como where, AVG, SUN, count. Vamos aprender a criar storage procedures no Firebird, triggers, view e uma parte de backup e restore. Então é um curso bastante completo de Firebird. Ele é um curso de base para nossos cursos de Delphi e também um curso de base para você que quer começar a conhecer o Firebird, você que tem banco de dados e quer aprender da manutenção, entender, enfim, você vai entender nesse curso como funciona o Firebird, ok? Um dos requisitos desse curso é
nenhum obrigatório, mas é desejável que você tenha feito o curso de MySQL. Por quê? Se você não conhece sobre banco de dados nada, é muito importante assistir o curso de MySQL, porque lá é realizado um curso todo básico, desde o início até para quem nunca viu banco de dados. Evidentemente, o Firebird, por ser um banco de dados mais avançado, vamos dizer assim, a nível de que não necessariamente que o banco tenha mais recursos, mas sim que o nosso curso seja específico para Firebird, é um curso avançado para Firebird, porque a gente vai ver também recursos mais avançados, como Storage Procedures, Triggers. Eu não vou entrar no mérito muito de instrução SQL, de como funcionam as tabelas, de como são relacionamentos, essa coisa toda básica de bancos de dados, a gente não vai entrar no mérito, a gente vai focar apenas na parte do Firebird em si. Então, se você não tem conhecimento de banco, é interessante que você assista antes esse curso, ok? E, para finalizar essa videoaula, vamos então a mão na massa, que é fazer a instalação do nosso Firebird. Então, para isso, eu vou acessar o site do Firebird. Esse aqui é o site, firebirdsql.org. Eu posso clicar aqui em Downloads. Atualmente, a última versão aqui foi lançada dia 14 de abril de 2016. A versão é o Firebird 3.0. Se você está vendo esse curso depois, um tempo depois de ter alguma outra versão, pode baixar sem problema, porque geralmente vai ser compatível ainda por longo tempo, ok? Então a gente tem aqui a versão 3.0, tá? Notem que demorou bastante entre uma atualização e outra. A 2.1.7 foi lançado em dezembro de 2014, depois até 2016 para lançar a 2.5.6. Então o Firebird ele lança as versões, não é todo ano lançando versão nova, porque não há muito o que melhorar. Então conforme ele tem bastante correção, bastante implementação nova, ele vai lá e lança uma versão nova, ok? Firebird 3.0, então eu vou fazer o download. Aqui eu posso escolher a plataforma. No meu caso, eu estou com o Windows 10 instalado, 64 bits, é a versão que eu vou escolher. E eu sempre recomendo utilizar a versão executável, que é mais simples de estar instalando, ok? Então, vou fazer o download aqui. Então, aqui Direct Link. Então, aqui ele já está salvando, executando verificação de segurança. E agora eu posso executar e fazer a instalação. A instalação que é bastante simples. Tá? Aqui ele mostra que eu já tenho rodando o Firebird 2.1, provavelmente por alguma aplicação que eu tenha instalado de algum cliente, né, utilizando o Delphi. Tá? Então eu vou fechar antes esse Firebird. Eu deixei de forma proposital, porque se você já tem uma instância, tá? Você precisa. O ideal é que você delete essa instância, você desinstale, tá? Para que não tenha nenhum problema com o nosso curso, ok? Agora sim, desinstalei. Iniciei novamente a instalação dessa versão 3.0. Leio o contrato. Se eu concordar, aceito. Tá? Aqui é o local que ele vai instalar o Firebird. Program Files Firebird 3.0. Ok. Aqui ele vai, eu posso deixar marcado algumas soluções que ele já instala de componentes. Firebird. Aqui existem duas formas de eu rodar o Firebird. Eu posso rodar ele como um serviço ou como uma aplicação. Eu geralmente prefiro rodar ele como um serviço do que um aplicativo. Tá? Uma outra coisa importante aqui, ó, em Generate Client Library. Tá? Isso aqui é interessante para quem tem uma aplicação em Delphi e utilizava lá o Interbase ainda, né? Utilizava o driver de conexão de Interbase, então você pode marcar aqui para ele instalar essa GDS32.dll, não é o nosso caso. Aqui não há necessidade de escolher um servidor super server, eu vou rodar um run Firebird em Classic Server Mode. Ok? Então, rodar como serviço, se você rodar como aplicação, vai ficar lá um aplicativo executando como se fosse o aplicativo do Skype lá minimizado. Tá? Lá na sua barra de tarefas. Tá? Então eu prefiro rodar sempre como um serviço, é muito mais simples. Se der algum problema no serviço, eu vou lá e vejo por que não está iniciando e assim por diante. Ok? Bom, pessoal, informações básicas que o próprio Firebird nos auxilia.
Aqui eu já posso colocar uma senha por padrão. E isso é desde da primeira versão do Firebird. Aqui ele mostra ó, que no Firebird 3, ou desde as primeiras versões, a senha padrão é master key do seu usuário sysdba. Tá? O sysdba, perdão, ele é o usuário padrão, é como se fosse um root, e por padrão a senha já é master key. Você pode definir uma senha ou você pode avançar direto e deixar a senha padrão. Tá? Eu, particularmente, como vem desde o início do Firebird e na instalação não oferecia essa possibilidade, a gente sempre acabou por utilizar sysdba master key. Evidentemente, quando fosse instalar o sistema num cliente e para manter a segurança e integridade dos dados, era feita a alteração. Eu vou manter master key aqui. O usuário é padrão sysdba, como se fosse o usuário root do MySQL, ok? E agora, então, eu executo o install para ele finalizar, no caso, iniciar e finalizar a instalação do banco de dados Firebird. Ok, pessoal? Então é bastante simples a instalação. Na próxima videoaula eu vou estar comentando sobre algumas ferramentas, mais especificamente 2 ferramentas para se trabalhar com o Firebird, tá? E aí a gente começa o nosso curso e começa a praticar com esse banco de dados. Então aqui eu finalizo, desmarco que eu não quero ver nenhum arquivo de texto aberto, que vai mostrar sobre os próximos passos. E aqui eu já marco o Start Firebird Service Now, ou seja, no momento que eu finalizar, ele já vai inicializar o serviço do Firebird. Ok, pessoal? Então a gente está sequência na próxima videoaula. Um grande abraço e até lá.